Estamos iniciando aqui o Ampeia Convida. Estamos aqui com a presença dos nossos ilustres engenheiros. Suelen, superintendente da Defesa Civil, gostaria que você se apresentasse, Suelen. Oi, Ricardo. Eu sou Suelen, né? Suelen Reis. Eu sou engenheira civil, superintendente na Defesa Civil de Betim. Muito obrigado, Suelen. Vamos aqui interagir com bate-papo. Na sequência, apresentar o restante pessoal. Rodrigo, nosso convidado, especialmente representando a entidade CREA, né, que é a nossa maior entidade representada pelos engenheiros, e também presidente do IMEC. Por favor, Rodrigo, se apresente. Primeiramente, boa noite a todos. Ricardo e a todos presentes, eu agradeço o convite em nome do nosso presidente Lúcio Borges, né? Me deu a honra de estar aqui com vocês. Parabenizo também a Ampeia, né, pelo trabalho, a Defesa Civil por estar presente, é muito importante. Meu nome é Rodrigo, sou engenheiro civil, presidente do IMEC, Instituto Mineiro de Engenharia Civil, parceiro da Ampeia, né? Exatamente. Estamos mais uma vez aqui para fazer um bate-papo legal, um bate-papo gostoso, para falarmos da engenharia, aquilo que a gente gosta. Exato. Obrigado. Chancelar, reafirmar isso, né, Rodrigo? É isso aí. Isso aí. Continuando as apresentações, nosso amigo querido Wilton, presidente da Ecos, associado à Ampeia também. Então, novamente, Wilton, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Ricardo. Eu sou Wilton Magno, eu sou engenheiro civil e engenheiro de segurança. Hoje, presidente da Ecos. Também participei lá dos primórdios da criação, né, da Ampeia. Exatamente. E que muito nos honra. Começamos lá com poucos engenheiros associados e cresceu. Hoje já é representativa dentro de Betim e região, né? Isso é muito bom. Exatamente. Muito obrigado, Wilton. Falando de mim, né, Ricardo Lopes do Amaral, engenheiro civil, dentro da atuação da área civil mesmo e algumas áreas também um pouco específicas, né? Já atuei dentro da regularização fundiária na própria Prefeitura de Betim e hoje estou como construtor mesmo, parceiro da Prefeitura de Betim. Gostaria de falar também da Ampeia. A Ampeia é a Associação Médio-Paraopebana dos Profissionais de Engenharia, Agronomia e Geociências. Ampeia, né, o Wilton, Rodrigo, Sueli, que sempre está acompanhando aí, vem fazendo um papel muito importante dentro da sociedade também, trazendo sempre temas relevantes no que tange aí aos profissionais, né, alerta aos profissionais, trazendo também sequência, né, do que o profissional sai da faculdade, daquele que já está, né, atuando diretamente, mas trazendo também atualizações que sejam de normativas, de leis específicas, né, atuando dentro da legislação, inclusive com o próprio CREA, em conjunto com o CONFEA, e também dentro das legislações municipais. A Ampeia é sempre importante reafirmar que ela atua em 7 cidades, né? Nós temos aí Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Mário Campos, Brumadinho, Ibirité e Sarzedo. Então, vamos iniciar esse bate-papo bem formal, bem legal aqui. Primeiramente, direcionar a pergunta aqui à nossa Sueli, nossa superintendente de Defesa Civil. Sueli, como é o planejamento da Defesa Civil de Betim no decorrer dos anos para minimizar riscos eminentes no período chuvoso? Ricardo, é interessante a gente entender como é que é o trabalho da Defesa Civil, né? Muitas vezes as pessoas veem a Defesa Civil atuando só no momento de resposta, no período de chuva, né? Então, assim, o trabalho da Defesa Civil, ele inicia lá no período de estiagem, né? Assim que finaliza o período crítico aí de chuva, a gente já tem todo um trabalho, né, de ação, de mitigação, de preparação, de prevenção para o período de chuva. Esse ano nós finalizamos o mapeamento, né, das áreas de risco do município, a atualização Perfeito. Do mapeamento, né? O município, ele foi mapeado em 2012, então, né, com esse lapso temporal, crescimento, muito, né? Muito importante, né, essa atualização. Isso, exatamente. Nós sentimos necessidade dessa atualização para a gente entender melhor, né, como é a situação de cada área ali de risco. Esse mapeamento é um documento que a gente usa também para produzir o plano de contingência municipal, porque eu tenho que reconhecer o risco para eu poder trabalhar em cima dele, né? Então, ele serve, né, para subsidiar aí as nossas ações de monitoramento, as ações de integração com as outras secretarias, né? Para poder, né, as outras secretarias entenderem quais são as obras prioritárias, né, que a gente pode fazer para minimizar, né, o impacto aí das chuvas. Então, são algumas ações que nós realizamos durante o ano. Além disso,
Nós lançamos várias campanhas esse ano, né? De panfletagem, de conscientização da população. Uma cartilha, né, Sueli? Isso. Interessante. Exatamente. Nós entendemos que a mudança de cultura nas escolas, então nós lançamos também um projeto de defesa civil nas escolas, né? Já formamos aí 2 turmas. Temos também, né, durante o ano, um trabalho com a comunidade, com os voluntários dentro de cada regional, né, das 10 regionais do município. Também esse trabalho educativo, né, ensinando eles sobre autoproteção, autossalvamento, mostrando para eles qual que é o risco que tem naquele local ali, como eles devem agir. Então esse trabalho é um trabalho realizado durante todo o ano, já são trabalhos de preparação para o período de chuva. Interessante. Eu até costumo, complementando, eu costumo falar que é um trabalho integrado, né? Não adianta a Defesa Civil trabalhar sozinha se não houver participação, né, efetiva da prefeitura, Exatamente. da sociedade em geral, porque Exato. tem o seu lado cultural, né? E se a população não tiver essa visão, acaba não ajudando isso, né? A responsabilidade não é única, não, né? É de todos, da sociedade e de outras pastas também. Eu posso corroborar com isso, porque o que a gente vê hoje na Defesa Civil Municipal é essa preocupação de interagir com a sociedade. Uma coisa que no passado era mais difícil. Perfeito. Então hoje tem uma política de interatividade. Levar Defesa Civil para a escola foi uma sacada sensacional. Você está de parabéns. Realmente, E só Sueli. complementando a sua fala, nós saímos de 45 áreas de risco em 2012, hoje com 73 áreas de risco. Olha. Estamos ainda abaixo de Belo Horizonte, abaixo de Contagem, abaixo de Ouro Preto. Perfeito. Mas já temos muitas áreas, né? A gente está atento quanto a isso. Sim. Já estamos buscando recursos, né, Sueli, para tentar desenvolver projetos que venham, De prevenção, né, Wilton? venham Exatamente. nos ajudar a resolver esses problemas. Uma maneira, né, de minimizar é você monitorar, né? Sim. Às vezes tem situações, se você não consegue montar um plano, né, de contingência mesmo, onde você vai conseguir monitorar, você não consegue ter a perspectiva de onde está acontecendo o problema, né? E nós estamos falando de Minas Gerais, que tem, né, essa irregularidade, né, no terreno, essa topografia diferenciada. Geologia, então, né? tem que ter realmente essas ações aí. E falando para o lado, essa questão da escola é muito importante, porque você está trabalhando com aluno direto ali, e esse aluno, né, que tem dentro de casa ali um pai que está sofrendo por isso, tem o lado social também das pessoas, né? Quando a gente está falando em áreas de risco, a gente está trabalhando no lado social também, então você tem que ter todo um conjunto dentro da sua equipe preparado emocionalmente para isso, né, Sueli? Sim. E como o Wilton disse, né, nós temos chamado as secretarias para participar conosco das ações, então, né, a gente também está em constante contato aí com a Secretaria de Assistência Social, né, nas nossas ações, com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Projetos, né, como você também disse, Rodrigo, a Defesa Civil ela funciona como uma engrenagem, né, e se não tiver uma sequência ali de ações entre as secretarias, a gente não consegue fechar um ciclo de atividade, Verdade. né? A gente trabalha com a gestão do desastre, né, do risco do desastre, e com a gestão do desastre após o acontecimento. Em todas essas ações nós estamos integrados, né? A Ecos diretamente está comigo em todas as ações de prevenção, né, com as limpezas, desobstrução aí, né, de rios, limpezas de bueiros, enfim. Então todas essas ações nós realizamos antes do período de chuva, para minimizar os impactos. Isso aí. Parabéns, viu, Sueli? Meu amigo Wilton, aproveitando já nessa fala e dentro das ações do município, né, o que a Ecos, através da Prefeitura de Betim, tem feito para reparar situações de risco ocorridas em anos anteriores? Então, a gente, baseado nesse levantamento de 2002, corremos atrás, né, de recurso e de projeto. E junto ao governo federal, a gente conseguiu destacar dessas 45, 23 obras que seriam passíveis de serem tratadas, né, com algum tipo de obra. Então, dessas 23, nós já finalizamos 7 encostas. Perfeito. Outras 14 estão em processo avançado Sim. de finalização e outras, por uma questão ou outra, a gente não pôde complementar.
talvez por uma questão de projeto ruim, em outros casos, como foi um levantamento lá de 2012, Perfeito. a área modificou o nível de risco. Exato. Entrou outras famílias, escavaram, e aí o projeto já não atendia. Exato. E quando você muda o projeto, o custo desse projeto, o custo dessa obra extrapola até mesmo o número de famílias que você vai atender. Fica mais barato, talvez, você desapropriar. Correto. E partir para uma solução mais simples do que fazer uma obra que vai onerar muito, que você vai deixar de fazer obra em outro ponto. Então, isso dentro dessas áreas que a gente tinha como base. Hoje, nós temos novas áreas aí. Então, a gente está buscando de novo novos recursos para correr atrás de novos projetos, isso em termos de obra definitiva. Perfeito. Eu estou falando de área de risco e não é só encosta. Nós temos também canais urbanos que a gente já conseguiu avançar, algumas avenidas sanitárias que no passado nos trazia muito problema, hoje elas estão urbanizadas, né? E ainda vamos buscar outras. Temos várias ainda no município por urbanizar. Além disso, nós temos a nossa rotina, que ao longo de todo o ano e todos os anos a gente vem desassoreando os córregos, os canais urbanos não urbanizados, né? Fazendo a limpeza das bocas de lobo, dos outros dispositivos de drenagem, da bacia de detenção. Correto. Então a gente está sempre aí correndo com o tempo para poder dar tempo de fazer essas limpezas, esses desassoreamentos. Que na época de chuva, com a especificidade do nosso município, com o relevo, com as características dos córregos, é natural o assoreamento. Exato. Pegando o gancho nessa situação aí de obras que foram feitas, né, dentro do governo no decorrer dos anos aí, falo de uma especificamente da bacia de contenção de Citrolândia, né, que foi uma obra muito importante. E também dentro de Citrolândia houve um muro de contenção também na região do Cruzeiro, né, que foi obra muito importante lá, que sofria, né, com constantes deslizamentos, né. Você pode falar um pouco mais especificamente do que foi essa obra? Essa de Citrolândia, principalmente desse canal que foi feito, Avenida Goiabinha, é uma obra sensacional, né? Então, a gente tinha lá uma meia urbanização da Avenida Goiabinha. A gente conseguiu canalizar, mas para canalizar você tinha que cuidar primeiro do volume que chegava nessa avenida. Perfeito. Então, para poder resolver essas questões, a gente criou não foi uma, foram duas bacias de detenção. Exatamente. A montante dessa avenida, e que já vem funcionando, né? Nas últimas chuvas já tivemos um resultado muito bom, sem problemas de inundação novamente. E na questão de encosta, a gente pode exemplificar, estamos terminando, na realidade, uma obra importante na Alfredo Valeriani, né, que foi uma obra de gabião. Correto. Com uma extensão de aproximadamente 50 metros, 5 metros de altura, um retaludamento, e vencemos aí um desnível aproximado de 9 a 10 metros. E essa obra, ela não só protegeu a via, como protegeu as casas do outro lado da via. Perfeito. Exato. Quem chega e enxerga fala assim: fizeram essa obra desse tamanho em função de uma única residência? Não é. Que abaixo da via temos uma única residência. Na realidade, esse era o menor problema, né? O problema maior eram as residências do outro lado da rua. Tinha até prédio de 3 pavimentos envolvidos. Então, aproximadamente umas 40 famílias foram beneficiadas com essa obra. Ação muito importante. Igual a essa, nós temos aí 6 listadas que vão estar acontecendo. 2 já encerradas, uma Alfredo Valeriani, a Arthur Trindade, no Angola,
uma em andamento, na rua Caramuru, do Laranjeiras, e outras 3 que vão vir na sequência. Ação importante e preventiva, solução. né? E são locais, né, Wilton, que na última chuva nós tivemos problemas, né, foram mapeados e entrou no pacote de obras da Ecos aí para reconstrução ou, né, para obras definitivas para minimizar os impactos. Maravilha. O que isso significa, Ecos? Empresa de construção, obras, serviço, transporte, trânsito, projeto de Betim. Ela é uma secretaria de obras, só que ela acabou assumindo outras pastas, como limpeza urbana e o trânsito também de Betim. Então foi unificado e virou essa autarquia. E é uma autarquia, né? É um facilitador para a gente, do ponto de vista licitações, né? Facilita um pouco esse processo. Tem vida própria. O processo é mais rápido, né? A ação é mais rápida, mais efetiva, né? Um pouco mais rápida. Só dando assim uma posição, uma visão, né, da posição das cidades. Perfeito. E o CREA, né? Uma preocupação da prefeitura e do CREA. A cidade não pode crescer desordenadamente, né? E toda essa parte, o CREA ele vai preocupar se uma obra tem um responsável técnico, né? Se a pessoa está fazendo uma construção regular com um profissional habilitado. E a prefeitura ela vai preocupar se aquela área é uma área aprovável, se está respeitando os parâmetros urbanísticos, né? Se ele pode construir naquela região. E isso vai diretamente a essa questão, esses assentamentos, essa visão, essa urbanização assim meio que descontrolada, né? Que acaba influenciando exatamente numa ação de cheia, né? Vai ter uma chuva. Hoje a gente não fala de chuvas pontuais. Antigamente a gente tinha, né? Aquelas chuvas, olha, dezembro vai chover, o dezembro inteiro, janeiro pouquinho. Não, hoje a Defesa Civil faz uma previsão, vai ter uma precipitação de 15 milímetros de chuva para outubro. Aí numa chuva de 15 minutos cai 20 milímetros de precipitação. Então esse trabalho de prevenção que a Defesa Civil faz, essa discussão aqui, ela é muito mais importante do que a gente imagina, né? E ainda assim a previsibilidade pode, né, acaba sendo alterada, né? Pelas mudanças climáticas que a gente sabe que acontece. Acredito que a Defesa Civil deve trabalhar diretamente aí com institutos, né, meteorológicos, né? Não sei, o Clima-Tempo ou alguns outros aí, porque é muito importante. Você tem alterações aí significantes e às vezes até 24 horas, né? Verdade. Isso é muito importante. E nós temos, né, um registro de 2020, né, que foi um ano bem crítico para a gente. Nós tivemos vítimas, né? Nós tivemos uma chuva aí em horas de 100 milímetros. É um volume muito alto, né, para pouco tempo. Então, os locais, né, que infelizmente as pessoas fazem as obras de forma irregular, cortes irregulares, né, sofrem com essa situação aí, né, de um volume de chuva maior. Então, os problemas geológicos aparecem aí. E uma parte interessante que você falou, Rodrigo, anteriormente, né, você disse que essa conscientização tem que ser com a população, né, com todos. A gente usa o lema na Defesa Civil Defesa Civil somos todos nós. E realmente, cada um tem que fazer o seu papel. A população tem que fazer o papel dela, a gente precisa trabalhar o nosso lado educativo em todas as áreas ambientais, né, Defesa Civil, CREA junto conosco aí também nessa conscientização da população. Então isso é muito importante. E falando de CREA, a gente preocupado com isso no passado, lá nos anos 90, nós trouxemos o escritório do CREA para Betim. A gente estava distante da capital, então a gente tinha muita obra irregular. E eu não estou falando de ocupações, não. Eu estou falando obra irregular em lotes, em loteamentos regulares. Correto. Né? Nós temos um outro passivo em Betim, que são os loteamentos aprovados em décadas anteriores, em décadas de 60 até 70, onde a responsabilização do loteador passava por ter documento. Então,
nós Simplesmente herdamos, isso, né, Wilton? herdamos loteamentos com problemas estruturais, né? Loteamentos, alguns com avenidas sanitárias projetadas, outros com córregos em interiores de quarteirão, né? Lotes lindeiros ao córrego, ao canal. Então, assim, os nossos problemas, quando a gente fala de encosta, a gente não está falando só em loteamento irregular, não. Nós estamos falando de loteamentos regulares também. Então, o CREA é parceiro da prefeitura, continua sendo, e a gente não pode abrir mão disso, porque todo mundo que ajudar a fiscalizar quem constrói bem, para nós é bom. É menos um problema lá na frente. Perfeitamente. Essas ações aí são muito importantes, né? Em conjunto, em parceria com o CREA. Você falou de implantação, de loteamento, e eu já vi, né, em algumas situações, se implantar vias e não fazer um sistema de estudo de drenagem. E aí você acaba tendo vários problemas em decorrência disso, né? Então, muito importante essas ações aí, né? Ricardo, inclusive, nós podemos propor, né? Eu como conselheiro do CREA, claro. Você também como conselheiro, hoje nós temos o GT, Cidades Inteligentes, né? E está propondo até um grupo de trabalho onde a Defesa Civil pode ser convidada para estar discutindo essas ações juntamente com o CREA. E assim, eu parabenizo você, Betinho, né? Através da Ampei aqui, da gente estar discutindo esse problema que, igual agora, nós iremos entrar num período chuvoso e, gente, isso é preocupante. Exato. Muito preocupante. E olha que... E temos cidades ainda com situações piores. Exato. Né? Por isso que eu trouxe aqui, né, Rodrigo, essa situação que às vezes quem pode nos assistir, quem vai nos assistir, às vezes estão falando agora, né, do momento que está em cima da hora, mas não. A pergunta aqui foi bem direcionada nesse sentido. Quais ações foram tomadas, né, de tempos para cá? Tem situações que são imprevisíveis, mas tem situações que a gente pode prever que está fazendo esse trabalho, né? Exatamente. Não só paliativo, não são trabalhos definitivos mesmo para minimizar ou até acabar com alguns problemas, né, Wilton? Isso é muito importante. Mas o mais legal de tudo isso, gente, eu costumo falar o seguinte, estamos discutindo engenharia com engenheiros. E aí é o seguinte, o engenheiro é o profissional moldado para propor soluções, né? E aí, quando a gente fala das cidades, fala das chuvas, período chuvoso, nada melhor do que um engenheiro para estar discutindo essas ações, essas medidas preventivas que a Defesa Civil faz tão bem, vem fazendo tão bem, né? E isso, o impacto disso é muito grande, né? E o resultado poderia ser muito pior se a Defesa Civil não tivesse com essas ações. Né? Ô, Rodrigo, e é interessante que antes, né, Wilton, a equipe, né, não era formada por um corpo técnico de engenheiros. Hoje, a minha equipe toda, né, eu tenho diversos tipos de formação, mas são engenheiros, geólogos. Então, isso é muito importante, porque cada um chega com conhecimento agregando ali, né? Sobre essas ações de preparação também, Ricardo, nós temos intensificado as ações de monitoramento, porque estamos em alerta desde outubro de um período de chuva antecipado por causa desse fenômeno El Niño aí. Então, eu dividi coordenadores, né? Tem um engenheiro por regional coordenando essas áreas de risco que existem dentro dessas regionais. Então, esse engenheiro ele vai fazendo ali monitoramento semanalmente naquelas áreas. E recentemente a gente já fez uma ação preventiva, né? Removendo algumas famílias lá no Icaivera de uma área que nós detectamos uma situação complicada, né, que no período de chuva poderia causar algum problema maior. Então a gente trabalha com as ações de monitoramento nesse momento, sabe? Rodrigo, já devolvendo para você, o que o CREA pode colaborar para que ações sejam feitas junto aos municípios em época de cheias, que seja através do GT, né, de um grupo de estudo, e seja alguma realmente ação efetiva para colaborar junto ao município? Vamos lá. O papel X do CREA, né, a função do CREA é fiscalizar, correto, elaborar a legislação, né, tá fiscalizando o exercício
legal e ilegal da profissão, né? Que hoje nós temos, né, profissionais que atuam no mercado que não estão habilitados, né, a essa função. Porém, o CREA, o seguinte, ele, através das entidades de classe, né, o sistema CREA ele é composto de profissionais que são associados às entidades de classe, e essas entidades cadastradas no CREA. Ele tem as suas ações. E aí a gente volta para a Ampeia, né, que é uma das principais entidades do estado de Minas Gerais, que vem fazendo um belíssimo trabalho, né, junto ao poder público municipal, estadual, junto ao CREA, junto à população. Exatamente, o CREA incentiva essas associações, né? E onde estão os profissionais? Nessas associações. O CREA, ele nos dá essa base de estar fazendo esses grupos, de estar montando esses GTs, igual, né, o Ricardo, o presidente Ricardo comentou, o GT das cidades inteligentes, tem GT de transporte e trânsito, mobilidade. Então a gente discute vários assuntos, né? E assim, até um assunto pontual hoje a gente tem que estar discutindo chuvas, período chuvoso. Então, Ricardo, através de você, né, eu até proponho a gente estar levando isso ao CREA para estar montando um GT, para estar discutindo essa questão das chuvas, né? Trazer a prefeitura, a EPS, a Defesa Civil vai ser de suma importância, né, para a gente, para o resultado desse grupo de trabalho. Perfeito, eu concordo com você. Muita gente não entende o papel da associação. A associação ela é um braço, uma extensão do CREA. Quando a gente fala da ação direta do profissional colaborar com a Defesa Civil, com o município, é através do CREA. A entidade de classe ela faz esse papel. Nós tivemos inúmeros anos aí que de prontidão, em épocas, né, de riscos aí, de chuva, a gente foi, né, trabalho voluntário, mas que é um dever nosso. É um dever nosso, né, como profissional do conhecimento. O pouco conhecimento que a gente tem, vamos dizer assim, já serve muito para uma orientação básica. Às vezes a gente não tem a característica ali de um geógrafo atuando, né, na realidade, um geólogo, na realidade, atuando diretamente, mas você tem profissionais, né, como a Sueli, como a Ellen também, que já estão dentro dessa área de risco aí, trabalhando o tempo todo. Tem situações que eles já são acostumados a vivenciar, mas está sempre buscando melhorias através do conhecimento técnico, participando de fóruns, discussões, workshops. Isso é muito importante, buscar o conhecimento. E a Ampeia está fazendo esse papel sempre através do fomento do CREA, pode ter certeza disso. Parabéns para a Ampeia, e eu já falo como também presidente do IMEC. O IMEC é parceiro da Ampeia, então assim, estamos à disposição de vocês, né, para estar ajudando nesse belo trabalho que vocês já vêm fazendo. O IMEC, a atuação dele é Minas Gerais, né, o Instituto Mineiro de Engenharia Civil. E temos, assim, como referência de trabalho a Ampeia. Parabéns, conheço o Ricardo, o Gabriel Nogueira, que é o coordenador da Câmara da Engenharia Civil, um expoente, né, da nossa engenharia. Gabriel, que tem a nossa cadeira lá, exatamente. Vem fazendo um belo trabalho também, né? É nosso coordenador nacional, ele não é só o coordenador da Câmara da Engenharia Civil em Minas, não. Ele... É muito importante, sabe, dentro desse contexto, né, Rodrigo, citar o nome do Gabriel, por ser um coordenador da Câmara Civil a nível estadual e a nível nacional. O CREA de Minas Gerais, a Ampeia, porque o Gabriel representa a cadeira da Ampeia, gente. Isso é muito importante. Exatamente. A gente tem um representante nosso da Ampeia lá em Brasília. Isso é muito importante, sabe, Sueli? Não só para angariar, né, os anseios dos profissionais de uma maneira geral, mas realmente é parabenizar o Gabriel, que ao longo dos anos vem fazendo esse belo trabalho aí. E dentro desse contexto aí, já voltando no GT, eu faço parte hoje lá do GT do Ferro Cimento, né, Rodrigo? E falando da importância do GT. O GT são grupos de trabalho que vão fazer estudos. E lá, quando eu estou participando do Ferro Cimento, a gente faz o convite sempre da Copasa estar participando para a gente, porque ela é a maior interessada em fazer tanques de ferro, né, nesse estilo de construção de ferro cimento.
E não tenha dúvidas que a gente vai trazer, né, Rodrigo, uma oportunidade, montar um grupo aí para trazer a Defesa Civil, não só de Betim, mas do Estado mesmo, para colaborar junto a gente nessas ações em período chuvoso. Exatamente. Podemos propor aí para a ANPEA. Ela tem trazido muitas palestras, Perfeito. Boas palestras, eu tenho participado de algumas, e essa proposição de falar sobre é muito importante, e a gente tentar trazer cada vez mais profissionais de Betim para participar junto, sabe? Isso é muito importante, né, Wilton? Podemos fazer parte desse grupo aí com muito prazer. Nós temos aí um cadastro dentro do Médio Paraupeba, né? Cadastro de profissionais no sistema CRED, mais de 2.500 profissionais. Dentro de Betim, 700 profissionais, né? Então, até o final do ano, às vezes esse número até aumenta. Então, essa integração é muito importante desses profissionais. Precisamos, né, de mais ações assim, em conjunto mesmo, em prol sempre da sociedade. Devolvendo agora, né, para a Suelen, fazendo esse rodízio aqui. Suelen, existe algum sistema de monitoramento eletrônico para controle de inundações? Ricardo, hoje nós temos pluviômetros no município já instalados pela CEMADEM. Nós acabamos de adquirir, né, um novo sistema também de pluviômetros, né? Nós estamos até discutindo, eu e o Wilton, os pontos estratégicos para ser instalados esses aparelhos. E vamos ter também um sistema de monitoramento do nível dos rios, que a gente também não tinha. Então também já foi um avanço aí para a gente em questão de monitoramento no município. Espero que até dezembro a gente já consiga ter instalado tudo aí. Maravilha. Quer complementar, Wilton, nesse sentido? É uma coisa nova, né? A gente está discutindo ainda os pontos onde a gente vai instalar, mas isso vai acontecer aí ao longo desse mês. Vamos estar definindo qual a estratégia, qual o ponto melhor, e vai ser interessante ter esses dados em tempo real. Claro. Em tempo real. E outra coisa, né, Wilton? A pessoa de casa, ela pode entrar lá no site, né? A gente vai disponibilizar através da comunicação da prefeitura, na hora que tiver tudo instalado. A pessoa entra, ela mesma consegue verificar em tempo real. Então, é muito legal. Isso é muito importante. Já falando em monitoramento, também a barragem Vazas das Flores, ela passa por isso, né? Ela é administrada pela Copasa, mas ela também tem a fiscalização direta do município, né, Wilton? Sim. Nós recebemos os relatórios, né, diários no período de chuva. Eles passam para a Defesa Civil e para a gente da Prefeitura como um todo, até para a gente se preparar, né? Porque sempre fazem um pouco de terror quando a barragem está vertendo. O fato da barragem verter não significa inundações propriamente. Nem rompimento, né? As pessoas... E também... É verdade. Elas levam Ela é para uma isso. ação necessária, né? Verter é uma ação necessária, claro. E rompimento é um risco quase nulo da barragem se romper. É uma barragem muito sólida, está muito estável, não tem indicativo nenhum desse tipo. Mas as pessoas tendem a achar que pelo fato de estar vertendo já tem que sair de casa. Não é isso. Para inundar alguns bairros que ficam ao longo do Rio Betim, né? Ao longo da bacia que faz parte da Vazas das Flores, a gente tem outros fatores, né? Aí a gente pode até falar que são, até chegar ao centro de Betim, nós temos outros 4 afluentes. Então, para chegar a inundar, você precisa de várias situações. Algumas de chuvas constantes, outras de convectivas em determinadas regiões, outras um somatório de chuvas em mais de uma bacia. Então, enfim, não é só o vertimento que é o problema. Muito Mas importante, isso a gente monitora sempre, está sempre atento. Essa comunicação de risco com a população que a gente fala, ela é importante por isso. Para a pessoa conseguir entender qual que é o risco daquele local, né? Porque acontece muito. Todos os anos a gente tem problema com essa disseminação de informação errada, às vezes, né, Wilton? As pessoas acharem que está rompendo. Isso é muito importante. Obrigado, Ricardo. Discutindo, às vezes, com alguns engenheiros, né?
como as coisas mudaram, os tempos mudaram, né? E assim, às vezes a gente chega... Por que não tivemos uma educação financeira nas escolas, né? Sim. Então, agora a Defesa Civil, a Suelen trazendo essa boa notícia, né? Estando mais perto, trazendo uma nova cultura, né? E talvez a gente tá exatamente os alunos tendo aula dessas questões, né? Seria um diferencial. A Ellen hoje, desculpa, Fica à vontade. A Ellen hoje coordena, inclusive, ela é engenheira-chefe na Defesa Civil, ela coordena, né, esse programa nosso de Defesa Civil nas escolas. E eu convido vocês, do Ampeia, você, Rodrigo, aí um dia, né, visitar e conhecer as nossas turminhas. Será um encantador. prazer. Será encantador você escutar um menininho de 6, 7 anos falando que aquele talude, ele usa a palavra Olha técnica, só, hein? tá? Olha só, hein? Talude. Nós estamos evoluindo Que mesmo. aquele talude tem problema por Futuros isso. engenheiros. Ou que ele viu uma trinca ali. Então, é muito interessante, realmente. Isso é importante, né? Trazer essa educação. O Betim tem feito isso muito bem, né? Essa educação dentro das escolas, assim como a Secretaria de Meio Ambiente tem feito educação ambiental também dentro das escolas. A Defesa Civil também fazendo esse papel. É muito importante, Wilton, a gente conversar dessa maneira bem aberta, bem tranquila. A forma como você conduziu isso, trazendo essa tranquilidade, porque a fala técnica às vezes assusta, né? A maneira como que a gente fala, para um leigo, pode soar de uma maneira diferente. E a gente falando dessa forma natural, acaba chegando mais tranquilo, né? No ouvido da população, da sociedade em geral. É muito importante essa linguagem que a gente está fazendo aqui, por mais que temos aqui técnicos, né? Mas a gente tem que falar de uma forma mais tranquila, né? Para chegar no ouvido de todo mundo com sabedoria mesmo. Eu costumo falar o seguinte, o mineiro, né? A forma do mineiro conduzir o bate-papo, os negócios é diferenciada, né? E entre engenheiros, nós às vezes vamos falar em termos técnicos, né? Mas na escola, com a população em geral, se a gente não falar o mineirês mesmo, o mineiro não vai entender nada. É verdade. Wilton, a Ecos, através da Prefeitura de Betim, tem realizado fóruns, discussões acerca da necessidade básica, né, da sociedade em áreas de riscos, ou seja, o que chega dessa forma que a gente estava falando aqui, de uma maneira mais leve, mais branda, né, bem mais tranquila para a sociedade sobre os riscos, né, nesse período chuvoso. Ô Ricardo, essa questão de fazer fórum, de fato, não encaixou no papel da Ecos, não. Correto. Né? Isso, hoje quem faz é exatamente a Defesa Civil, o meio ambiente. A gente tem feito um fórum sobre lixo, que ajuda. Né? A gente já conseguiu começar a conversar com moradores, essa questão de jogar o lixo no local correto, né? Não descartar o entulho de forma irregular. Hoje a gente faz, por exemplo, limpeza de bocas de lobo. Eu tenho uma equipe que trabalha diariamente nesse tipo de limpeza. A gente ainda não precisa de 2 equipes. Em época de chuva, talvez fique apertado. Mas, de modo geral, ao longo do ano, a gente faz esse trabalho de limpeza de boca de lobo. Então, assim, o que a gente percebe é que, tirando diariamente em torno de 10 toneladas de lixo, basicamente, do sistema de drenagem, que tem algo errado. Exato. Então você precisa chegar mesmo na família e tentar melhorar essa situação. Então essa discussão é ampla, essa discussão não passa só pela Ecos, não. Nós temos outros atores, o meio ambiente, se disse bem, perfeito. Quem faz esse papel de educação ambiental, mas não está fácil, sabe? A população está cada dia mais arredia, por mais que a gente disponibilize o RPVs, ecopontos, o que você percebe é o descaso às vezes, sabe? A gente, em contrapartida, coletamos o entulho dos pontos viciados, nas URPVs,
E hoje a gente tem uma usina de reciclagem de resíduo da construção civil. Muito uma das importante únicas isso. no estado que está funcionando. Se a gente não coletar esse entulho, o que a gente percebe é que vai para os córregos e para os canais. Então, a gente tem ampliado essa ação para tentar manter a cidade limpa. Mas ainda não é fácil. A gente precisa chegar mais na comunidade. Eu costumo brincar que eu era mais jovem e na televisão passava uma vinheta de uma pessoa que tinha construído um barraco do lado de um córrego e ela chegava da janela do barraco e jogava a lata de lixo no córrego e de repente uma nuvem negra se formava, o córrego enchia, inundava a casa. Quando abaixava a água, o lixo estava todo dentro da casa. Já vimos isso, né? Até no gibi, me lembrei agora da Turma da Mônica. Puxa vida, isso é um exemplo claro e notório do que a gente faz com a gente, do que a população está fazendo com ela mesma. Então, assim, eu gostaria que esse recorte aí, que essa vinheta, né, continuasse passando o ano inteiro. As pessoas têm que se conscientizar. Não adianta só o poder público ficar correndo atrás do rabo, tentando fazer limpeza. O papel de todos, né? Até mesmo porque a gente está falando também de saúde pública, né? Sem dúvida. Essas ações aí dentro da população de conscientizar, né, o descarte correto, né? Inclusive da coleta seletiva, né? Que isso é muito importante também, que acontece. E os entulhos também, onde a gente tem propagação aí de escorpiões, de várias outras doenças. Isso é muito importante, a conscientização da sociedade nesse sentido, né, Rodrigo? Nesse nosso fórum do lixo, a intenção é a gente conseguir chegar numa população que se diz catador e que vive na clandestinidade, digamos assim, catando latinha, mas não efetivamente sendo reciclador, sabe? Exato. Então, a gente está tentando buscar essas pessoas, porque acaba que são parceiras. Sim, a pessoa tira 1 tonelada de lixo das ruas num mês, além dela ganhar com esse lixo, vendendo a latinha, vendendo papel, papelão, ela está nos ajudando. É menos 1 tonelada que você tem que enterrar, literalmente, né? A gente acaba enterrando dinheiro. Por quê? Porque a gente, quando coleta, nem tudo está selecionado. A ideia do fórum também é ampliar a coleta seletiva. Para isso, você tem que chegar na população, no bairro, fazer um trabalho que não é fácil. A pessoa fala, não, meu bairro, você pode fazer que vai dar certo. Aqui só tem gente boa. É verdade, né? Por incrível que pareça, não funciona dessa forma. E a abordagem, a gente tem que saber, né, Wilton, fazer essa abordagem realmente na população. Voltando para a Sueli, daqui a pouco retomo ao Rodrigo também, que vai estar no mesmo contexto. Sueli, quais medidas básicas de segurança a população deve tomar durante o período de cheias? Nós já até falamos algumas aqui, né? Essa questão do descarte irregular, né? Mas a população, durante o período de chuva, o mais importante é ela, né, estar atenta aos alertas da Defesa Civil, né? Hoje aqui no município a gente tem o grupo de WhatsApp com os voluntários, né? Que são voluntários, né? Os nossos NUPDEX, que são dentro das 10 regionais. Nesse grupo a gente emite, né, os alertas, os volumes de chuva. Colocar um pé nesse grupo, viu? Interessante, não sabia não, viu? Pode colocar, Ricardo, será muito bem-vindo, com certeza. Como vocês já nos ajudaram, né, em outros períodos de chuva. Então, esse grupo, a gente tem um contato direto ali com esses voluntários, né, que são nossa extensão, nosso braço dentro da comunidade. Né, Betim é um município muito grande, né, então a gente precisa desse apoio. Então, os alertas, principalmente, né? As pessoas têm que ficar atentas e seguir, né, as instruções que a Defesa Civil faz, né, durante o período de chuva. Observar, né, a percepção de risco também é muito importante. Observar a situação do imóvel, observar se surgiu alguma trinca, né, alguma anomalia ali na edificação. Essa percepção de risco ela é muito importante. Recentemente nós tivemos
um assunto de um prédio com risco de colapso e a percepção do risco da moradora foi incrível. A primeira coisa que eu falei assim que eu cheguei, falei assim, a sua percepção do risco foi incrível. Ela nos acionou no momento exato, sabe? Então ela conseguiu identificar ali uma alteração na estrutura da casa dela que muitas vezes as pessoas não veem, né? Então são medidas que têm que ser feitas, né? E dizer que a Defesa Civil está à disposição, né, Ricardo? Através do 199, qualquer, né, situação, qualquer mudança aí, né, na estrutura, estalos, portas emperrando, isso tudo são indícios aí de alguma alteração ali, né, naquele local. Acionar a Defesa Civil através do 199. E o 199, ele serve para toda Minas Gerais, né? Toda Minas Gerais. Qualquer cidade, qualquer evento assim, a pessoa pode estar ligando para o 199 que vai conseguir falar com a Defesa Civil. Vai conseguir cair na Defesa Civil da região ali. É direcionado já, né? Direcionado. Entendi. Não tem uma central que direciona depois, né? Ela já, através, né, do código ali da região... Já direciona para a Defesa Civil local, exatamente. Só uma pergunta, Suelen, por gentileza. É o IGAN, não é? O IGAN, eu acho que está sendo parceiro do governo agora... Parece que o governo de Minas está tentando levar isso para as cidades também, para estar ajudando nesse monitoramento. Sim. Todos os meios de fiscalização do Estado, eles estão bem interagidos com as defesas civis municipais, né? O Estado está trazendo para perto da gente, né? Para esses tipos de monitoramento, de barragens, né? Então, realmente a gente está tendo bastante workshop, seminário com as defesas civis estaduais e com todos os órgãos a respeito dessas ações de prevenção e preparação. Ótimo. Ricardo, deixa eu só eu ia falar um pouquinho na hora que o Wilton estava comentando aqui. Nós temos no CREA o GT de saneamento. Perfeito. Até importante a gente estar conversando com os membros, né? Na verdade, a gente já está caminhando para o final do ano, mas a gente no próximo, eles já devem estar fechando já um trabalho. Mas no próximo ano está convidando a Defesa Civil, convidando vocês para estar exatamente discutindo isso aí, crescendo, né? O CREA é parceiro, exatamente. É importante você citar isso, porque o GT ele finaliza desde que tem a apresentação completa, né, Rodrigo, do projeto, mas se inicia também no decorrer dos outros anos e traz assuntos aí de extrema relevância, como o Rodrigo bem citou aí, sobre o trânsito, sobre o saneamento, no caso do ferro-cimento que eu estou hoje fazendo parte, recuperação de estrutura, enfim, são inúmeros temas aí. Rodrigo. Nessa área de saneamento, o que eu queria te falar é o seguinte, é que nós fizemos um plano de saneamento básico do município. Betim possui um plano de saneamento básico. E a gente tem buscado uma excelência em cima desse plano. Então, o nosso contato, principalmente com o Copasa, ele está muito ligado a essa estratégica, a esse plano. Né? Fora isso, aí vem as obras de drenagem e canalização, que aí é um outro aspecto. Mas, principalmente em se tratando de água e esgoto, a gente tá bem avançado, sabe? Nós estamos... diria, estamos bonitos na fila. Parabéns. E o interessante disso tudo é essas ações, essas boas ações, esses cases de sucesso, a gente acaba replicando isso para outros municípios, né? Porque às vezes a gente tem um município lá que não tem esse planejamento que Betim tem, essa estrutura que Betim tem. Não vou falar que foi fácil não, porque na realidade para a gente buscar isso, a gente teve que fazer vários TANs com a Copasa, né? Então, assim... Tem que colocar um pouquinho de dificuldade também, né? E valorizar, porque... Estamos bem, mas tivemos que brigar para isso acontecer. Né? Planejar e brigar para acontecer. Perfeito. É isso aí. É aquela gotinha, né, de suor, né? Sim, isso aí. Muito. Rodrigo, aproveitando a mesma fala que eu disse a Suelen, que o CREA e o IMEC, né, também você como presidente, né,
da nossa entidade classe MEC, tão respeitada, e é uma honra, tá, para mim estar aqui com você, porque nós sabemos da grandeza que é o IMEC dentro de Minas Gerais. Obrigado. O que o CREA e o IMEC pode contribuir com orientações para a população de Minas Gerais? Nesse sentido que a gente está falando de épocas de cheio, de período chuvoso, deslizamento de encosta, a gente sabe da dificuldade que Belo Horizonte especificamente tem também, né, nos seus morros, né, com esses aclives que a gente tem aí, difícil acesso, inclusive, em algumas áreas, né? Até para você conseguir passar com um maquinário. Então, é muito importante essa orientação, essa participação do CREA também junto ao município. Eu costumo falar o seguinte, que os profissionais, nós profissionais engenheiros, ainda estamos um pouco afastados do CREA. O papel do CREA hoje de interiorizar é exatamente estar levando o CREA para perto do profissional, está perto da sociedade. Hoje o CREA tem um acervo hoje muito grande de estudos, né, de planejamentos, de projetos, de grandes projetos, né? Temos o que já falamos também, os GTs, que são os grupos de trabalho. Então, assim, o CREA está de portas abertas, tá, para estar ajudando, para estar discutindo essas ações com o poder público, seja ele estadual, municipal ou federal. Então, nós como engenheiros, como associações, é um trabalho mais orientativo, mais educativo. Perfeito. Eu falo que hoje, eu que tenho uma empresa, tá, de aprovação de projetos em Minas Gerais, em Betim eu cheguei a aprovar um projeto aqui de um supermercado. E aí é o seguinte, hoje nós temos ao aprovar um projeto, nós temos lá uma taxa de permeabilidade que a gente tem que obedecer, né? As pessoas não sabem a importância disso. Hoje, num período chuvoso, a pessoa que tem uma área permeável, seja 10% do lote, 20%, a água ela vai infiltrar no solo, né? O que acontece hoje com a população, com a maioria dela, o pessoal tira o habite, vai lá e fecha a área permeável, né? Encimenta e aí está tirando a permeabilidade do solo. Né, o que está acontecendo? Essa água da chuva, em vez dela permear o solo, ela ir para o solo, ela é jogada na sarjeta. Então você imagina um quarteirão que, né? Exatamente. Nós estamos falando lá de, vamos pôr 20 lotes, e a maioria deles está jogando essa água das chuvas lá na sarjeta. E aí um projeto de drenagem que a cidade tem, que estava esperando uma vazão, uma quantidade X de água, está recebendo 10x, 20x, 50x. Né? Então, é uma conscientização que nós engenheiros, que nós como IMEC, a gente está sempre colocando em nossas palestras, né? Tá levando isso para a população. Mas o CREA está à disposição, gente, das prefeituras, dos profissionais. Temos grandes projetos, temos bons projetos para estar ajudando as prefeituras. E também, nos Cidades Inteligentes, o CREA acaba indicando, às vezes, profissionais. Olha, a prefeitura lá, ela consegue estar contratando um profissional, às vezes com um valor até melhor, né, para estar ajudando nesse tipo de projeto. Correto, muito interessante. Até falando nesse contexto aí de ações fiscalizatórias, porque isso faz parte de uma orientação. Quando você tem ações fiscalizatórias, você consegue devolver isso para a sociedade, para aqueles profissionais que querem de alguma forma se especializar. Nós tivemos a oportunidade, né, Rodrigo, de conhecer a barragem lá de Juiz de Fora, né? E ali foi uma oportunidade de fiscalizar e conhecer um pouco mais do sistema deles. É uma barragem que tem, né, acho que 30, 40 anos, né, se eu não me engano. Isso, então a gente teve a oportunidade de ver, né, o funcionamento dela e até essa questão que o Wilton falou, quem é o gerente lá nos falou dessa questão de verter, né, é muito importante. Ele trouxe aí, o Wilton só ratificou isso pra gente aí, qual que é o ponto correto, né, de que a população deve ou não se preocupar. Isso é muito importante também. Tá aí uma questão dos cases de sucesso que eu comentei.
Betim, né, já está no nível, vamos dizer assim, avançado, está discutindo às vezes essas questões lá com o Juiz de Fora. Né? O Juiz de Fora está com problema hoje. Então, por isso eu comentei, olha, vou levar vocês lá para os GTs lá. Acaba sendo referência, né? A gente está falando de Estado e não porque a nível Brasil também, né, Wilton? Quando eu falei que a gente estava bonito na fila, eu quis dizer de água e esgoto. Na realidade, a gente tem problemas de inundações, alagamentos. A gente é rico em córregos, né, e afluentes, e isso traz um certo problema nesses períodos de chuva. E com a intensificação desses períodos, o que a gente vê hoje é a necessidade de novos dispositivos. Também um pouco com essa questão da impermeabilização do solo, mas não é só por isso. Então a gente propôs um estudo de bacias em Betim, a gente colabora com o pessoal da Superintendência de Projetos da Sorte, nesse sentido, né, de buscar profissional e empresa para poder fazer esse estudo de bacias de detenção. No passado nós fizemos um estudo muito bom junto com a Universidade Federal, né, junto com a UFMG. Hoje é mais difícil isso, então estamos buscando uma forma de fazer esses estudos aí. Talvez até nesse novo PAC proposto pelo governo federal a gente venha conseguir recurso para isso. Porque apesar da gente estar avançado em determinadas áreas, a gente precisa continuar trabalhando, porque as pessoas continuam ocupando as partes baixas dos rios, né? Ocupando as margens dos rios, as beiradas de córregos, enfim. Se a gente não tomar conta e não pensar lá na frente... Verdade. Né? E outra coisa muito importante, para finalizar aqui... Fica à vontade. A gente teve o desastre de Brumadinho, que nos deixou um passivo muito grande, que foi o assoreamento do Rio Paraopeba. Isso, as pessoas não imaginam o que isso trouxe para a gente. O pessoal da Defesa Civil sabe bem disso. O assoreamento do Paraopeba no trecho de Betim, ele se deu da ordem de 50 centímetros. Isso, num rio do porte do Paraopeba, é muita coisa. Então, hoje, as inundações lá na colônia Santa Isabel, principalmente, tem outros bairros que também são atingidos, está cada vez mais intensificada em função disso. Para a gente minimizar isso, a gente está correndo atrás de fazer bacia de detenção nos afluentes. Mas e o Paraopeba? Que é um problema maior, que é um problema que foi causado, a gente sabe bem, pela Vale. A gente tem aí um estudo grande do problema que se criou, né? Nós não estávamos em Brumadinho, não sofremos diretamente com a ação da ruptura, mas indiretamente estamos pagando o pato até hoje. Então, essa questão das enchentes e das bacias de detenção e dos estudos, elas são muito importantes e cada vez mais a gente precisa de profissional. Cada vez mais recorrer ao CREA, recorrer à ANPEA, valorizar esse profissional para nós é fundamental. Reflexo disso, Ricardo, ano passado nós tivemos um volume de chuva menor, né? E o Paraopeba, ele subiu em torno de 3 metros, nós já tivemos que evacuar, né, as famílias mais próximas ali, porque já teve, né, o transbordamento ali. Nos anos anteriores, ele subiu por volta de 10 metros para iniciar a inundação ali nas ruas. Né? Então, perceptível a diferença por causa do assoreamento. É verdade. Olha uma informação aqui que eu tenho do CREA. A gente tem um decreto federal, número 10.203, de janeiro de 2020. Ele determina que a partir de dezembro de 2022, somente os municípios que tiverem o seu
Plano Municipal de Saneamento Básico aprovado, poderão requerer verbas federais para obras e projetos relacionados ao saneamento básico. Realmente. Estamos dentro. É verdade. Aliás, eu sou o presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Parabéns, presidente. Wilton, jamais quero que você faça um spoiler aqui, mas é muito importante a pergunta. A Ecos tem projetos de grande ou média complexidade para os próximos anos, dentro desse contexto, para minimizar impactos relacionados às cheias, às chuvas? Ricardo, a gente, hoje, a estrutura da Ecos, a gente não elabora projeto. Perfeito. Temos alguns projetos em andamento, né, nessa área, principalmente de encosta. Estamos correndo atrás de recursos para poder elaborar novos projetos para novas áreas, não só de encostas, como canalizações, né, mas dependemos das outras secretarias, principalmente da sorte, com essa elaboração. Mas essa é a nossa intenção. Buscar recurso e executar essas obras, sim. Muito importante, a gente estava falando do Paraupeba também, mas a gente tem que sempre lembrar da responsabilidade do Estado também, né, em cima do Rio Paraupeba, porque ele faz o percurso dentro dos municípios, mas ele tem sim sua efetiva participação direta na responsabilização. É muito importante falar isso também, né? Sim. Rodrigo, já aproveitando a oportunidade, você que esteve aqui representando o presidente Lúcio, o que o CREA quer nos apresentar de números, né, do que foi a gestão do presidente Lúcio? O que você gostaria de apresentar para a gente? E aí a gente está falando de uma maneira global mesmo, não só dessas ações, mas de números mesmo representativos do que foi essa gestão do presidente Lúcio. Ou do que está sendo, né, ainda. Isso é muito importante falar. A gestão do presidente Lúcio foi uma gestão diferenciada, né? Nós pegamos aí um CREA endividado. Então, o presidente Lúcio ficou um ano arrumando a casa, colocando as coisas em ordem, e hoje a gente tem um CREA com um caixa muito bom, né? Um CREA bem mais ativo. Nós tínhamos 19 mil empresas no início da gestão dele, 19 mil empresas cadastradas no sistema. Hoje nós temos quase 50 mil empresas cadastradas. Estamos falando de empresas que estavam atuando no mercado de forma irregular, né? Porque toda empresa ela tem que ter o registro no CREA, ela tem que ter um responsável técnico que responda por ela, né? Nós temos hoje uma fiscalização atuante, não atuante para multar o profissional, mas atuante para exatamente evitar essas obras irregulares, que tem obras sem responsável técnico. Existe o leigo e existe o que se passa por leigo, né, Rodrigo? Tem isso também, verdade, né? É verdade. E é uma diferença grande, né? É uma diferença muito grande. Então, assim, eu falo que nós saímos de um CREA com uma visão muito passiva para uma visão mais ativa, um CREA mais presente, um CREA, sabe, mais atuante, né? E aí a gente fala da atuação da Ampeia, que vem, né, sendo mais atuante também, algumas entidades também do Estado de Minas fazendo a diferença junto ao CREA, com o apoio do CREA. Então, o IMEC, temos várias entidades, mas o CREA hoje com uma visão diferenciada, uma visão mais próxima do profissional, querendo aproximar do profissional e querendo aproximar da sociedade, porque um CREA mais próximo da sociedade, ele passa a discutir esses problemas pontuais, essas questões, né? Tendo a engenharia mais ativa, a gente evita problemas, é um círculo, né? Quanto mais você previne, você conscientiza,
mais você evita problemas, mais todo mundo ganha com isso. Com certeza. Então, assim, eu parabenizo, né, ao CREA como um todo, na gestão do presidente Lúcio, por essa postura, né, por mudar essa visão de CREA. Perfeito. A gente estava falando aqui de todas essas entidades de classe, parceiras, e é muito bem lembrado aqui que podemos falar do IBAP, né? O papel que o IBAP faz, né? Que é uma extensão, inclusive, do CREA também. Uma das grandes, né? Exatamente. A Suelen pode falar, inclusive, com mais propriedade, né, Suelen? Eu fiz pós-graduação no IBAP, né? Com avaliação e perícias de engenharia. Foi onde abriu portas para mim, inclusive, dentro da Defesa Civil. Nós também somos parceiros, né? Inclusive, teve um workshop muito interessante desse período de chuva, ministrado Sim. pelo IBAP semana passada. Exato. Teve representantes nossos. Então, essa integração, né, como a gente está falando aqui, enfatizando aqui, ela é muito importante, com todas as entidades. O CREA esse ano, ele disponibilizou, através das entidades, um recurso que ele deixou para as entidades. As entidades ofertaram muitos cursos gratuitos, né, Ricardo? A AMPEA Exato. mesmo teve alguns cursos gratuitos. Em vários momentos durante o ano nós tivemos o fomento, né, não só do CREA, da Mútua e do CONFEA também, muito importante isso. Vamos citar também a Mútua, parceira, o CONFEA também, parceiro, e isso faz a diferença. E, assim, através da AMPEA, eu convido os profissionais a associarem a AMPEA, né, os profissionais da região associarem, porque aumenta o network, tem essa possibilidade de fazer bons cursos, são cursos Perfeito. gratuitos, né? E isso para o profissional é muito importante, né? Exatamente, muito importante mesmo. Suelen, vamos lá. Este ano, dentro do que a gente falou, né, do bate-papo aqui, como vocês têm uma conversa direta com os institutos, né, meteorológicos, este ano tem uma previsão de grandes volumes de chuva, o que é esperado, pelo menos uma estimativa, né? Ricardo, esse ano se fala em efeito El Niño, né? No mundo todo a gente já está vendo, né, essa mudança climática, né, essa incerteza, né, ao mesmo tempo que tem locais com muita seca, outros estão destruídos já aí, né, com as ações da chuva. No nosso município, a gente já tem um histórico, né, uma linha de um ano mais crítico de chuva e um ano mais ameno. Esse ano já seria um ano mais crítico, seguindo o histórico que nós temos, sabe, de 2019 até aqui. Então, esse ano já é um ano que nos preocupa muito, em todas as reuniões, em todas as falas eu tenho trazido isso, né, porque é muito importante essa clareza de informação. Então, a gente já tem uma preocupação por ser um ano que normalmente já seria um ano mais crítico, com volume de chuva maior, e nós temos o efeito El Niño, né. Alguns falam de dias muito quentes e outro dia de pancadas de chuva. Isso também é um ponto ruim para as nossas áreas aí de risco. Então, assim, o tempo inteiro a gente está alertando a população, né? Tentando conscientizar a população de todas as formas que a gente pode, com os meios de comunicação da prefeitura, né? Como eu falei, com todas essas campanhas que nós temos realizado, porque realmente se espera em um ano bem crítico. Suelen, falando agora de uma área de risco, e para aquele leigo realmente, aquele morador, né, aquele faz parte da sociedade que pode nos assistir aí, de uma prevenção básica, né, inicialmente, dentro daquele período chuvoso com intensidade de 2, 3, 4 dias que a gente sabe que o solo, né, satura mesmo, o que ele pode fazer para minimizar já, se de alguma forma ele tiver visto algum sinal, que seja através, né, de uma lona, daquela área que está descampada. É muito importante a gente falar disso também, que pode ser básico, mas que pode de alguma maneira minimizar muito, né? Inclusive uma das ações que a Defesa Civil faz, né, nesses locais de risco aí durante a chuva, é essa proteção com lona. A gente, né, junto com a equipe da Ecos aí, sempre tá passando nesses principais pontos nossos críticos aí, né, com taludes aí, Sim. né, como você disse, expostos, né, com indícios já de alguma movimentação ou possível movimentação. A gente faz essa preventiva aí também, quando não se pode fazer uma obra definitiva. Então, essa é uma das ações, né? E, como eu falei,
observar, né, os indícios no terreno, trincas, direcionamento de água também, o Ricardo, é muito importante. Um dos maiores problemas que nós temos é o direcionamento das águas de forma irregular, né? Então, às vezes a própria pessoa, ela direciona ali, né, o esgoto, a pluvial, deixa de forma irregular parada ali naquele talude, né, com o tempo vai causando mais problemas. Os microdispositivos de drenagem, né, gente, são básicos, né, para que você deixa ali às vezes no pé de um talude, né, uma situação que seja de esgoto, que seja o direcionamento do fluxo de água aí, se você não fazer esse microdispositivo de drenagem, pode ocorrer uma situação, né. Nós vimos, inclusive, nessas ações que a gente faz em conjunto, apoiando, um talude se rompendo e aí apareceu um problema que já está de muito tempo, de um esgoto que ali se rompeu e a pessoa não teve essa percepção e está ali há anos. E isso tendencionou a outra situação, que aí no período chuvoso acabou acarretando, né, em outras situações. Né, Wilton? Então, essas prevenções aí são muito importantes. Essa ação que nós fizemos preventiva lá no Icaivera, inclusive um dos fatores foi isso. Pois é. Né? O direcionamento ali, errado ali, já deu um degrau de abatimento, então nós estamos tendo que tirar mais de 10 famílias das suas residências por situações causadas pelo próprio homem, né? Pela própria pessoa que está ali a montante das famílias. Com a água não se brinca, né? Eu tive a oportunidade de... de uns projetos nossos era uma construção e na demolição da casa, quando foram demolir a casa, que quebraram a parte de um piso, tinha um buraco oco de quase 2 metros, exatamente uma tubulação de água de esgoto que se rompeu. Sim. E aí a água ela acha caminho e ela vai levando. Então, você imagina o perigo, o risco que isso é. São situações que, no decorrer da obra, né, respeitando todos os profissionais, né, que seja o bombeiro hidráulico, que seja o próprio pedreiro, que muitas das vezes é ele que realiza esse trabalho, mas às vezes deixa de fazer uma ação efetiva ali, de um berço, né, para receber a tubulação, que seja, às vezes até de um produto, né, mais inferior, uma cola que deixa de colocar ali, enfim, tudo isso é importante, que o problema é lá na frente, né? Exatamente. No decorrer dos anos acaba acarretando e dificilmente, às vezes, você vai entender, né, aquele leigo, entender que aquela trinca, ela é em decorrência de um recalque, né, de um abatimento, de uma fundação, que às vezes, inclusive, a fundação é rasa e acaba tendo um recalque. Então, isso é muito importante, né, esse alerta, né, da população de se levar a essas outras possibilidades do que pode acontecer. E a chuva é só mais um agravante. Com certeza. Agora, um mito, é uma brincadeira, a gente como profissional, bananeira e talude, é mito ou é verdade? Porque a gente, claro, como profissional, mas é importante a população saber disso, né? Que ela é um mito ou é uma verdade, o que ela causa realmente num talude? Então, Ricardo, a bananeira é o pavor dos engenheiros da Defesa Civil nos taludes. É o pavor, né? Quando a gente chega, a gente já fala. A gente sempre brinca, meu Deus do céu. Para completar, tem uma bananeira ali. É porque ela retém, né, a água ali, né? Então, ela acaba gravando, aquele solo fica saturado o tempo inteiro. Então, é mais um fator prejudicial para ali, né? É por isso que a gente está falando dessa conversa aqui, bem amistosa mesmo, porque a população precisa saber disso. Às vezes ela está ali né, achando que a bananeira está fazendo aquele papel, né, de contenção, e muito pelo contrário. Ela está fazendo aquela captação ali no colo dela, ali na raiz, e fica ali aquela ausência de drenagem, né? Ela está absorvendo tudo. Bacana junta demais. Uma sucessão de fatores, né? Mas também prejudica. Claro. Não é aconselhável, não. Pelo amor de Deus, gente. Planta bananeira embaixo. Não põe no talude, não. Exatamente. Gente, estamos chegando no final da nossa conversa aqui, muito interessante. Gostaria que cada um, né, de vocês, começando pelo Wilton, fizesse um resumo do que a gente conversou aqui, que foi muito importante. Esse tipo de bate-papo, à medida que chega na população, né, ou pelo menos nos nossos colegas engenheiros, isso pode multiplicar as ações, né? Todas essas orientações, essas medidas que a gente deve tomar, deve buscar, isso, quando a gente dissemina, é igual semente
de braquiária no talude é mais apropriado do que a bananeira. É verdade. Então, isso é importante. Um bate-papo como esse aqui, eu acho que a gente pode fazer todo mês. Maravilha. Essa é a nossa intenção, né? Independente das pastas que a gente vai utilizar, mas sempre trazendo para esse lado da engenharia também, da agronomia e das geociências também. E a Ecos, ela está presente nas ações do dia a dia do município. Com a Ecos eu costumo brincar que é grande. É verdade. Porque a gente lida com o trânsito, lida com a limpeza urbana, né? Lida com as obras, com a manutenção das obras. E a Ecos é muito parceira da Defesa Civil também nos momentos de catástrofes, né? A gente auxilia na sinalização do trânsito, na interrupção do trânsito em vias alagadas. No outro dia estamos lá ajudando na limpeza das avenidas que foram inundadas, o barro que desceu, a lama que desceu, né? Ajudamos em todo o processo, digamos assim. E efetivamente gostaria de estar fazendo todas essas obras acautelatórias, né, para que evitasse, para que amanhã a gente não venha acontecer de novo. Mas ainda tem muita água para rolar. Exatamente. Mas estamos atentos e presentes à disposição. Grandes parceiros, né, Wilton? Tá de parabéns a Ecos. Isso aí, continue, né, nesse trabalho árduo aí. Rodrigo, fica à vontade para fazer o seu resumo em nome do IMEC, tá, também, você como presidente, e em nome do CREA. Tá. Eu vou deixar aqui 6 pontos que, assim, eu vou falar em nome do CREA, que já envolve as nossas entidades. Perfeito. Né? Que são, assim, medidas sugeridas, né, como para esse tipo de, vamos dizer assim, catástrofe, porque não deixa de ser catastrófico, né, esse tipo de enchente, enfim. A primeira, separação dos esgotos sanitários da rede de drenagem, muito importante. A segunda, definição de formas para conter o assoreamento dos cursos d'água. A terceira, realização da limpeza dos rios. Quarto, implantação da Defesa Civil Municipal. Algumas cidades, infelizmente, ainda não tem. Sim. Quinto, organização de planos de contingência para atendimento dos momentos de desastres, em cumprimento à Lei Federal 12.608 de 2012. E, por último, melhoria do serviço de limpeza urbana, incluindo a coleta de resíduos sólidos, já que o acúmulo de lixo acaba gerando inundações. E aí eu parabenizo Betim, porque né, dos 6 aqui, o que eu escutei aqui foi exatamente esse planejamento, essas ações já vêm sendo realizadas, né? E essa preocupação constante, né, com esses itens. Sim. Isso mesmo, Rodrigo. O plano de contingência também nós temos. Eu acredito que até a próxima semana já deve ser publicado no site da Prefeitura. Nós estamos só no alinhamento final desse grupo gestor que foi criado, né, para as ações de resposta, para que a gente possa publicar ele de forma definitiva. Mas hoje também no município é interessante isso, que às vezes as pessoas não sabem, né, Ricardo, como você disse. Desde 2020 nós temos publicado no site da Prefeitura também um manual de gerenciamento de catástrofe, né, que ele foi criado assim que a gente teve nosso primeiro desastre, né, um desastre mais de um nível mais alto, né, lá no Teresópolis. Então ele foi criado, ele também tem todas as diretrizes e esse plano de contingência a gente atualiza anualmente. Eu queria agradecer, Ricardo, né, sobre essa participação nossa aqui, esse bate-papo, dizer que, como o Wilton falou ali, essa integração ela pode acontecer mais vezes, né? Dizer que nós estamos à disposição para participar, né, como é que é o nome? O GT. Nós temos o GT grupo de saneamento. Também estamos à disposição. E dizer que realmente, como o Wilton também disse, criar multiplicadores, né, de informação, né, multiplicadores de boas práticas é a nossa intenção. Por isso que esse projeto nosso, desde as escolas, ele enche meus olhos, assim, porque a mudança de cultura tem que iniciar lá embaixo. Tá, realmente, né, parabéns. lá nas escolas. Então, essa é a nossa intenção e eu espero que a gente possa alcançar cada vez mais as pessoas na sociedade. Parabéns. E esse projeto aí que seja referência, né, para o estado de Minas Gerais
para o Brasil mesmo, porque a inserção dentro das escolas, nós sabemos aí, quem não tem filho pequeno ou que tenha sobrinhos, né, primos, que seja, isso é muito importante. Eles estão nesse momento do despertar. Sim. Tudo que é novo é muito interessante, né? Esse momento de gravar, de se entusiasmar por alguma coisa nova, de se sentir importante, né? De citar alguma opinião, né? Perante assuntos, né? Mais para adultos, né? Isso desperta, gente, tanta coisa numa criança e que nos surpreende, né? Isso é muito importante a gente trazer. Então, agora fazer um bate-volta aqui bem interativo, que eu acho, né, bem interessante, né? Todo mundo, cada um de suas características. Falar do que você mais gosta de atuar, Ailton, que isso é importante, por mais que hoje você está muito abrangente, né, a várias áreas, mas especificamente na área de infraestrutura, mas é a sua área, é o que você gosta. Você também já teve em algum momento alguma área que te despertou mais, né, durante a sua carreira? Bem, Ricardo, eu sou, desde quando eu entrei na prefeitura, primeiramente eu fui fazer urbanização de vilas e favelas. Olha só. Então eu já mexi com infraestrutura. Em vilas e favelas, a gente acaba sendo um pouquinho assistente social. É verdade. Mas, psicólogo. Mas passado alguns anos eu fui para a área de manutenção. Então eu trabalhei a maior parte do período nessa prefeitura com manutenção. E mais com manutenção de infraestrutura. Então eu sou tendencioso a querer levar infraestrutura para tudo. Né? Mas eu não sou fechado. Claro. Né? Então, de fato, essa área que mais me atrai. Se você me falar, construa um prédio, eu vou fazer a fundação para você. O acabamento eu vou deixar para os nossos amigos arquitetos. Tudo com uma boa infraestrutura, né? Exatamente. É a base de tudo, né? né? Exatamente, é muito interessante. Então, eu acho que é partir daí. Eu acho que se a gente conseguir deixar boas bases, e se eu conseguir deixar boa base na Ecos, eu vou ficar muito satisfeito. Que bom. Já aproveitando, tá, Wilton, que aí eu vou passar em cada um, fazendo o bate-volta mesmo, e só vale uma resposta, tá? Vamos lá, time, Cruzeiro ou Atlético? Galo. Samba ou rock? Samba. Nossa. Alguma frase que você gosta de usar no seu dia a dia, que seja religiosa ou que seja através de um livro, de algum autor? Deus acima de tudo. Isso aí. Parabéns. Obrigado, viu, Wilton? Por nada. Rodrigo, sobre esse contexto, né, de você como profissional, você já até nos falou antes sobre a área de aprovação, mas além disso tem alguma coisa dentro da engenharia, que nós somos muito versáteis, né? Mas tem algo mais que te motiva ou que te estimula, né? Que seja daqui para frente ou que você já atuou, inclusive, no passado também? Vamos lá, Ricardo. A minha formação, ela... vamos lá, eu fiz 3 anos de Direito, parei o Direito, formei em Tecnologia da Informação, fiz uma pós-graduação em Segurança da Informação, e aí eu venho de uma família que são 3 tios engenheiros e 10 primos engenheiros. Então, assim... Como fugir disso? Aí eu acabei me sentindo, assim, eu já queria fazer um outro curso superior, foi onde eu me ingressei na engenharia por já ter aquele, né, aquele direcionamento, aquele norte familiar, né? E foi uma área que eu me encontrei, né? Eu atuo na área de projetos de engenharia, mas recentemente eu acabei assumindo umas obras do meu pai por questões de saúde dele. Perfeito. E eu tô me apaixonando com obra. E olha que eu tinha uma resistência à obra, assim, E uma coisa... apaixonante mesmo, eu posso E falar. a obra, ela é apaixonante. Inclusive, conheci alguns modelos construtivos, a gente estava comentando aqui, depois, em outro momento,
a gente conversa mais, mas eu conheci em Valadares uns modelos lá que o pessoal tá utilizando, de pontes. Eles conseguem, sabe, fazer as pontes mais rápidas, o tempo tempo hoje é um desafio, né, na construção civil. Tempo é dinheiro, então se a gente consegue reduzir o tempo, a gente tem uma obra mais rápida, não tenha dúvidas, com um valor menor, né? E aí é o seguinte, nesse contexto eu estou apaixonando com obra, e assim eu fico com aquela visão de não a visão de apenas Rodrigo dentro do quadrado do Rodrigo, mas uma visão de, sabe, aquela visão coletiva, mais ampliada, né? Mesmo, né? A gente tem uma passagem tão curta e a gente olha para trás e fala assim, nossa, o que eu fiz de bom, o que eu deixei de bom, né? Então, essa visão que eu tenho hoje eu estou hoje como presidente do IMEC, tentando, sabe, fazer a diferença, fazer um trabalho onde a gente vê um resultado, vê a população se beneficiando. Então, isso me traz um alívio, sabe, aquela coisa gostosa no peito, você fala assim, né? Um sentimento bom, exatamente. Isso é muito importante. A gente às vezes fala assim, não, eu só atuo na área da construção civil, mas parece que é só, né? Mas é muita coisa. Porque a gente tem complexidades o tempo todo, diferentes. Você sai de uma obra, você tem uma complexidade, que seja na implantação, que seja no processo mesmo construtivo. Então, a gente às vezes até tenta puxar para um outro lado, né? Igual eu falo de mim no momento, puxando um pouco lá das avaliações de imóveis que eu estou fazendo o curso, mas aí a gente quer continuar ali, mas não pode deixar, às vezes só pelo conhecimento, isso é importante, não estou falando só de questão de buscar aumentar a renda, mas o conhecimento, ele desperta a gente e acaba abrindo um leque muito importante. Então é sempre bom a gente realmente procurar. E, volto a repetir, a engenharia ela é muito versátil, né? A gente tem que sempre buscar se atualizar. A gente está falando de legislações, você na área da aprovação tem que sempre estar atento a isso. Você trabalha dentro de uma cidade, principalmente, você aprova em várias cidades, mas Belo Horizonte especificamente, né? Você tem um plano diretor, está sempre, né, aí com revisões, complexo, né? Então, sempre atento nisso aí. Bacana demais, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço aí. Voltando agora no bate-volta, tá? É muito importante também. Lá vem bomba. Não, mas é tranquilo. Inclusive, eu já sei. Só se você, né, como se diz, né? Cruzeiro ou Atlético, Rodrigo? Cruzeiro. Rock ou samba? Rock. Você é inteligente, tá? Você é inteligente. Você tá puxando pro lado do presidente aí. Na verdade, eu tenho algumas raízes, né? Como TI, eu escutava muito rock. A gente estava ali programando, desenvolvendo um site, então... mas eu não deixo de curtir o samba, não. Sou músico também. Não sabia desse lado, não, viu? Sou músico também, então. Isso, mas assim, a gente tem sempre aquela preferência, né? Falar, nossa, mas eu gosto de um samba, gosto de um forró, gosto de um sertanejo. A gente, musicalmente, na verdade, eu sou bem eclético. Mas, assim, a preferência mesmo é um rock, eu gosto de escutar. Que show, na realidade, eu sou roqueiro de formação. Hoje eu gosto do samba porque foi o que eu consegui tocar. A base é o rock, né? Não tem como. Realmente. Rodrigo, alguma frase, né, de efeito que te estimule de alguma forma, que seja religiosa, que seja de algum autor, de algum livro, que realmente representa o Rodrigo? Olha, eu tenho uma frase que eu trago comigo, assim, é preciso saber viver. O viver não é aquele viver em excesso, não é aquele viver só trabalhando, não é aquele viver só estudando, não é aquele viver só plantando, não. A gente tem que regrar. A vida nossa não é só curtir, não é só trabalhar. Então, tudo é um equilíbrio, exatamente. Então, passamos tempos difíceis aí de pandemia, né? E a gente vê hoje uma população um pouco assim, diferente, né? Voltamos diferentes. Então a gente precisa exatamente
procurar aquela estrutura, aquela boa estrutura e saber viver da melhor forma, de uma forma respeitosa, né? É isso aí, então eu trago comigo essa frase. Bacana demais, obrigado mais uma vez, viu, Rodrigo? Obrigado. Suelen, nesse contexto do mundo profissional, acredito que a área, né, de manifestações patológicas, né, seja a sua área, mas fica à vontade, que não é uma situação que às vezes nasce, né, lá do período da faculdade, isso desperta, né? E se tem mais alguma área que você gostaria de atuar ou que você já atuou e que foi bacana esse decorrer da sua vida profissional? Ô Ricardo, eu trabalhei 3 anos em obras prediais. Quando eu comecei a pós-graduação, né, lá no IBAP, de avaliação e perícia, eu me encantei. E a partir do momento que eu entrei na Defesa Civil, cada dia mais eu fiquei envolvida e eu acho incrível essa junção de engenharia com o lado social, né? Porque, na verdade, a engenharia, ela resolve praticamente todos os problemas que nós temos, né? Verdade. Mas agregar esse lado social, como o Wilton falou, como a gente trabalha em áreas mais vulneráveis, acaba que você é psicólogo, você, né? Então você consegue ajudar a pessoa humano, né, lado da humano. gente, Então, hoje eu te falo que não penso em outra área. Hoje, cada dia mais, estou mais envolvida com as questões de defesa civil, querendo aprender mais, querendo fazer uma outra pós mais voltada para a defesa civil. Então, por enquanto, meu coração está quentinho aqui onde eu tô. Que bom, isso aí. É cada vez mais, né, sempre buscando, se atualizando, mas essa é a sua área apaixonante mesmo. Minha área apaixonante, por enquanto. Bacana. Vamos lá pro bate-volta aqui, que é muito importante. Cruzeiro ou Atlético? Cruzeiro, né? Gente, maravilha. Valeu, nós estamos valeu. ganhando, né? Com Você também é certeza. Cruzeiro, né, Ricardo? Vamos chegar lá. Tô sozinho hoje, viu, Will? Rock ou samba? Então, não tem outro tipo, Vou ou é te- um ou é outro. não pode contrariar, não. Eu sou do sertanejo. Mas tá. Vamos abrir uma exceção, Mas né, entre Rodrigo? o rock e Tudo o bem. samba, eu sou mais do rock ainda também. Mas eu sou sertanejo. Mas Sou criada brincadeira, de tá? interior, vim de interior, só sertanejo raiz. Ah, que bacana, né? Fala assim, a gente fazendo bate-volta de 2 opções, mas a gente sabe que no Brasil nós somos bem ecléticos, nesse sentido. A música, qualquer que seja, claro, sendo respeitosa, né? Tendo melodia, que essa é muito importante, a gente abre precedente para ela se envolver no mundo da gente. Suelen, também a frase de impacto, ou que já te motivou lá atrás, ou que você vem percebendo que ela pode abrir novos horizontes para você, que seja, né, através da sua religião, da sua crença, ou algum livro que você possa ter lido que de fato teve um impacto na sua vida. Ô, Ricardo, hoje é a frase que ainda condiz com o que eu trabalho o tempo inteiro e que há muitos anos atrás eu sempre usava ela, engraçado, né? Quando a gente é mais novo, né, na adolescência, a gente não... Mulher, pelo menos, faz isso. Eu não sei homem, né? Mas a gente fica escrevendo as frasinhas. Então, assim, entre todas, né? Tem uma que eu gosto muito e condiz muito com minha profissão hoje, né? Fazer o bem sem olhar quem. Então, realmente, isso resume o papel nosso de defesa civil, né? Você imaginar... Na verdade, a gente não consegue imaginar a quantidade de pessoas que né, você consegue ajudar ali ao longo do tempo ali de defesa civil. E às vezes você traz um impacto tão grande para uma pessoa. Eu escutei de uma senhora lá na colônia de Santa Isabel, um feedback dela, né, de um dos profissionais da minha equipe, do Roberto, que ele está à frente do operacional. Ela agradecendo ele após aquela situação toda, que ela tinha perdido praticamente tudo, abraçando ele, falando assim: olha, eu nunca vou esquecer o que você fez pra mim aquele dia. Então, eu acho que isso resume tudo, né? Eu acho que não tem nada que pague essa fala. É verdade. Né? Mínimo, né? Você dá um acalento ali pra pessoa num momento de desespero, né? Enfim. O pouco nosso é muito para outros, Para né? outros, exatamente. Eu percebi que você ficou até emocionada com a utilização dessa frase, e é verdade, né? É muito importante isso. E eu já entrando nesse contexto da colônia de Santa Isabel, eu sou nascido e criado dentro de Estrolândia, dentro da colônia de Santa Isabel,
E a gente sabe que os anseios, né, da população não é só isso. A Citrolândia sempre sofreu muito de todas as formas, Rodrigo. Todas as formas. Um dia a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso, sobre a hanseníase, né, principalmente, que foi aonde foi criado a colônia Santa Isabel. E, né, foi vindo famílias e tal, e criou-se uma regional hoje, Citrolândia. E além disso tem essa questão, né, das inundações. É um povo muito sofrido. Então, nada como um simples afeto ali da gente, que para eles é muito grande. É muito importante isso. Eu falo que eu já sofri em situações, né, sendo Citrolândia, preconceito, tanto pela situação da hanseníase, tanto pela a violência também, que Citrolândia sofreu muito com isso. O índice de criminalidade era muito alto, então era muito difícil conviver com isso. Eu saí do ensino fundamental e vim estudar o ensino médio no Afonso Pena, e ali eu sofri algumas coisas e eu vou te ser sincero, eu fui até expulso. Porque eu não aceitava não, cara. Eu não levava para casa realmente, não me engrandeço por isso, não me orgulho, mas eu também não aceitava realmente falar da região que eu morava não. Então eu carrego isso comigo e vou levar e vou honrar, levar o nome daquele lugar para sempre. Minha mãe, meus irmãos, minha família, meus amigos estão todos lá. Hoje não moro lá, mas convivo lá o tempo todo. Então tudo que eu puder fazer realmente dentro do meu conhecimento e dentro do social também, para contribuir para a evolução daquela região, eu vou fazer, não só lá, né, mas por Betim também, isso é muito importante. E agora, falando de mim, né? Pois é. Bate-volta pra ele. Né? Eu ia fazer um bate-volta com você também. Exatamente. Mas é muito importante a gente falar desse mundo profissional, primeiro dessa parte profissional. Eu iniciei nessa parte da engenharia em 2006, onde trabalhei na prefeitura de Betim como auxiliar de laboratório, e aí passei a ser laboratorista depois de um período. Nosso amigo Robertinho, né, Wilton, me classificou, e aí teve esse despertar, né, na engenharia. Passei a atuar durante 3, 4 anos de laboratorista de solos, e não só aqui em Betim, como tinha as trocas de governo, como sempre tem naturalmente, né, e aí muda-se os interesses também. Eu passei a viajar para outras cidades já em 2007, 2008, 2009, morei em Cerro, Pará de Minas, Santo Antônio de Itambé, várias cidades trabalhando, né, com isso, com a análise de solos e fiscalização de pavimento também. E tive uma oportunidade de fazer uma prova para agente penitenciário e passei na etapa do processo seletivo em 2009, vim trabalhar no presídio São Joaquim de Bicas 2 e já migrei para a faculdade em 2010, porque para mim foi um trampolim, né? Eu tive um aprendizado muito grande trabalhando na segurança pública. Atuei até o final de 2017 lá, quase 10 anos praticamente aí. O processo seletivo se iniciou em 2008, né? E saí no final de 2017, quase 10 anos. E aí formei em 2015 em engenharia civil, mas até meio que fechei os olhos, né, para essa área, porque estava vibrando, né, igual a gente fala ali, pelo sistema prisional. E aí, né, teve o fim de contrato e aí realmente eu voltei os olhos para a engenharia e graças a Deus hoje estou atuando dentro da área da construção civil mesmo, né, predial, mas gosto muito da área de pavimentações também, é uma área que me desperta muito. Estive na Artérios durante quase 2 anos fazendo fiscalização nesse trecho até Pouso Alegre, então para mim foi maravilhoso essa experiência também. Então, né, essa área profissional acho que foi muito bem resumida, né? Um breve resumo realmente. E agora esse bate-volta aí, fica à vontade, Sueli, faça as perguntas. Cruzeiro ou Atlético? Cruzeirão cabuloso, com certeza. Ganhamos, desculpa, Wilton, você é minoria aqui, tá? Mas meu respeito a você também pelas suas escolhas. Vamos fazer um novo levantamento das torcidas aí, de Minas. Exatamente. Não vou mexer muito com isso, não. Quer direcionar? Tá, rock ou samba? Rock and roll. Ele tem cara do rock. Já, assim, rock and roll, eu falo raiz mesmo, eu sempre tive minha base com rock and roll. Porém, inclusive, eu tenho músicos, né, dentro da minha família. Meu avô nativo, que inclusive foi um dos internos da colônia de Santa Isabel, junto com a minha avó. E lá criaram-se um grupo, né, de samba lá, e eu tenho essa raiz do samba, eu sou muito fã de Adoniran, de Cartola, de vários outros samba de raiz, que me respeite o pagode, mas é muito diferente, né, eu tenho essa base. Mas eu tive uma influência muito grande, né, perante o rock,
a base que eu tive da minha mãe, sempre gostando de atores, de cantores internacionais, Rod Stewart, Bryan Adams, Phil Collins, né? Então essa influência, minha mãe sempre colocando os discos ali, Elton John, eu sou fãzaço de Elton John, e dali partiu para um rock mais progressivo, né? Aquele negócio todo. Hoje sou fã de AC/DC, de Iron Maiden. Inclusive vou agora no show do Roger Waters também, que vai ter em BH, do Pink Floyd aí, né? Então, gosto muito. A minha base é o rock and roll. Gosto muito. Esse é do rock mesmo, gente. Exatamente. Eu sou do samba, mas a gente toca rock em ritmo de samba. Ai, que legal. Bem diversificado, eu gosto disso também. Frase de efeito. Minha frase de efeito, eu sempre utilizei isso no meu contexto. Ela pode soar simples, mas ela é sempre muito importante. Sempre em frente. Essa é a frase que me motiva. Sempre em frente. O olhar para trás, ele te faz enxergar algumas coisas que te motivam, mas depende muito da sua visão, de como você consegue olhar para trás. Mas em frente sempre é o melhor caminho. A gente entender realmente, a gente está sempre evoluindo, né? A gente está subindo o degrau até realmente conseguir o objetivo. A gente acha que é o objetivo, a gente nunca sabe realmente o que é, porque a gente alcança o objetivo e já traça outro. Então eu penso sempre assim, sempre em frente. É muito importante a gente pegar nesse contexto para evoluir, que seja dentro do mundo profissional, dentro da evolução da família. Nós somos referência dentro da família da gente, com os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos afiliados. Então a gente é referência, então sempre em frente. Esse é o caminho. Então, né, fazendo esse breve resumo do que foi esse Ampea Convida, né, esse bate-papo foi muito legal. Agradeço realmente, né, vocês, né, se disponibilizarem, né, de vir aqui, estar participando, expondo a vida de vocês, né, que a gente falou um pouquinho da vida de cada um aqui também, profissional, mas principalmente do papel importante que nós engenheiros temos perante a sociedade. Agradecer o Wilton, muito obrigado. Viu, Eu que Wilton? agradeço, Ricardo. Rodrigo, muito obrigado, em nome do CREA, inclusive. Ricardo, eu agradeço em nome do presidente Lúcio ao convite. Muito honrado com um ótimo bate-papo com grandes profissionais e expoentes aqui de Betim, tá? Estou à disposição, estamos, na verdade, à disposição da Ampea, da Prefeitura de Betim, da ECOS, da Defesa Civil. E em breve a gente vai estar fazendo um convite a vocês lá para estar trabalhando junto, num GT junto com a gente. Vai somar muito, muito para a nossa sociedade. Já tem várias ideias aqui, viu? Muito bom. Obrigado. Os bastidores aqui, vai acontecer muita coisa. Obrigado, isso é muito viu, Ricardo? Obrigado. Imagina, eu que agradeço, Rodrigo. Suelen, suas considerações. Eu só agradecer mesmo, esse momento foi muito importante. E dizer que nós estamos à disposição também, Ricardo. Todas as vezes que você chamar, eu quero poder participar. Não tenha dúvidas, né? A gente faz questão disso. Todos vocês teremos outras oportunidades, sim, no decorrer dos anos e trazer, né, tanto para a sociedade. E é muito importante eu falar isso sobre os alunos, esses que estão nas faculdades agora e que puderem acompanhar na íntegra, né, esse bate-papo que a gente teve aqui, esse podcast. O quão importante é o envolvimento dentro do mundo acadêmico com o profissional aqui fora. Tudo é questão de interesse, né? Realmente basta a gente querer, a busca é necessária. Então, quando a gente tem a busca, né, o resto a gente desenvolve. Isso é muito importante. Ricardo, aproveitando o ensejo, eu estou precisando, inclusive, de estagiários de engenharia lá na Defesa Civil. Pois recentemente você compartilhou com a gente, eu também compartilhei, mas é sempre bom reforçar, né, esse profissional, independente de qual área que ele quer se especializar lá na frente, ele fazer essa integração, né, junto aos órgãos, às empresas privadas também, né, a oportunidade que o despertar começa a partir de um estágio mesmo, dessa vivência real dentro do canteiro de obras, né? Então, muito obrigado a todos. Estender aqui o convite, né, muito importante. Nosso 1º de dezembro agora temos o prêmio Destaques da Engenharia, né? A gente vai iniciar nosso plano de divulgação. O Rodrigo já é nosso convidado. Tive a oportunidade, né, de ir no prêmio do IMEC esse ano lá. Excelente premiação que o Rodrigo fez, que excelente festa. E pode ter certeza que vai ser do nível do IMEC, tá? Vamos realizar no Clube Atlético Rodoviário, onde meu amigo Wilton, presidente da ECOS, também é presidente do Clube Atlético Rodoviário.
É o Atlético Rodoviário, né? É complicado, mas tudo bem. A gente tá falando de Atlético mesmo, de uma pessoa que você exerce. Mas nós faremos um bom esforço, né? Não tenha dúvidas. Então vai ser um evento muito importante, tá, Rodrigo? Você já teve a oportunidade de participar aqui também com a gente. Sim, foi um lindo evento. Exato. Desse nível, realmente, para melhor, a gente está sempre buscando melhorar cada vez mais nosso evento. Vamos trazer empresas profissionais que, de alguma forma, teve papel relevante não só durante o ano 2023, mas no decorrer dos anos, que seja uma construtora, que seja o profissional e que seja um contribuinte, né? Através de maquinários, através de insumos dentro da construção civil, da engenharia mecânica, da engenharia de automação, de todos os setores que envolvem as engenharias. Então isso é muito importante, essa interação. Então teremos muito network, teremos as premiações, teremos também entrega do prêmio de sustentabilidade. É muito importante que a gente faz dentro das faculdades. Os alunos que desenvolvem algum projeto que seja voltado à sustentabilidade tem premiação do 1º ou 3º lugar, muito bacana. E após, né, a entrega das premiações, teremos o nosso querido baile, né, se podemos chamar assim, onde vamos ter banda esse ano, isso é muito importante. Teremos exposições, inclusive, também. Eu não vou dar spoiler aqui, mas teremos exposições de empresas lá que vão expor seus produtos, que para nós, profissionais, é muito importante. Teremos também o buffet completo, né, com bebidas, comidas, enfim. Vai ser uma interação total. E já aproveitando para fazer o agradecimento também do fomento, que nós temos o fomento aí do CREA, da Mútua e do Confere nesse evento nosso. Então, gente, muito obrigado, conto com vocês, tá? Sempre em nossos projetos e, o mais importante, fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado, um abraço. Isso aí.